Olá! A Bíblia ensina a salvação pelas obras em algum lugar? E no Antigo Testamento, a salvação era pelas obras? E o povo judeu vai ser salvo por suas boas obras? Será que Noé, Abraão, Davi, Daniel, Isaías, Jeremias e os outros personagens do Antigo Testamento, todos eles foram salvos através de suas obras? E você, é salvo pela graça ou pelas obras? E a lei, será que ela tem poder de salvar alguém? Será que nós estamos isentos de obedecer os mandamentos? Será que nós somos melhores do que os patriarcas e profetas do Antigo Testamento? Em resumo, como nós podemos ser salvos? Como acontece a salvação? Como Deus processa a salvação em nós? Essas e outras perguntas serão abordadas nesse vídeo. Mas antes, deixe seu like e bora pro vídeo. Um presente seria a melhor ilustração para a graça de Deus em nossas vidas. Na época de Noé, o mundo inteiro ia ser destruído. Deus falou que estava prestes a enviar um dilúvio sobre a terra, mas não queria fazer isso sem manifestar a oportunidade de salvação ao ser humano. Oportunidade essa que seria aceita somente por um homem. Deus deu essa oportunidade a toda a humanidade naquela época, mas somente Noé soube aproveitá-la. E Noé somente precisou crer naquilo que Deus havia falado para ele. E através da fé de Noé, a graça salvadora de Deus pôde alcançar sua família. Mas, como eu já falei, essa graça não estava disponível somente para Noé. Todos que tivessem fé na palavra de Deus poderiam ter entrado pela porta da graça, ou, podemos dizer, pela porta da arca de Noé. A porta da graça, no período de Noé, ficou aberta por 120 anos, e então se fechou 7 dias antes de cair o dilúvio. Portanto, Noé e sua família foram salvos pela graça. O patriarca Abraão não é chamado de pai da fé por acaso. Ele não conquistou a justiça de Deus por boas obras ou por bom comportamento. Abraão creu. Isso significa que as bênçãos alcançaram a sua vida pela fé que ele tinha em Deus. É lógico que Abraão foi salvo pela graça. O nosso Deus, com toda certeza, não faz acepção de pessoas. E Deus também não muda. A salvação de hoje é pela graça, assim como foi no passado e também no Antigo Testamento, pois a palavra de Deus é eterna, e sendo eterna, vale para o Antigo e para o Novo Testamento. O rei Davi tinha um conceito dado por Deus bem formado sobre salvação, e fica claro nos Salmos do rei Davi que no Antigo Testamento a salvação era inteiramente pela graça. Aliás, desde a queda do homem, a salvação foi disponibilizada por Deus por meio da graça salvadora de Cristo. Pois cada sacrifício que era realizado fazia o pecador relembrar que não podia salvar a si mesmo, a não ser pela fé no sacrifício que estava fazendo, no qual não era ele que estava morrendo, mas sim um cordeirinho. Isso é a manifestação da graça de Deus, fazendo a substituição da morte de um cordeiro em lugar do pecador. Davi, com certeza, foi salvo pela graça de Deus. Meus amigos, hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos, mas Deus não nos salva porque acha a gente legal, por nossa bondade ou por nossas obras de caridade, nem por qualquer outro motivo humano. Não pagamos os nossos pecados por meio de penitências, castigos ou qualquer outra coisa que façamos. O único motivo pelo qual Deus nos salva é a manifestação da sua graça em nosso favor. E nós somente seremos justificados se tivermos fé na sua palavra, assim como Noé, Abraão, Davi e os outros. Porém, não podemos jamais esquecer que nós seremos julgados pelas obras. Por isso, não podemos cair no erro de achar que a graça de Deus é uma graça barata. Uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus deve manter sua salvação dia após dia, e a isso a Bíblia chama de santificação. Em resumo, a salvação é de graça. Somos salvos de graça. Não somos salvos por guardar mandamento, ir à igreja, orar ou jejuar. Porém, uma pessoa salva deve aprender a viver como uma pessoa salva. E uma pessoa salva vive debaixo da obediência aos mandamentos de Deus. Existe uma obra do inimigo contra nós, mas existem duas obras de Deus em nosso favor. Uma obra por nós e uma obra em nós. Satanás só trabalha contra nós. Em outras palavras,
Deus vai operar a salvação em nós, mas também vai nos santificar por meio de um processo. E você pode se perguntar, então quem realmente está salvo, visto que nós estamos em um processo? E a resposta é simples. Todos os que têm prazer em obedecer às leis de Deus já estão com a salvação garantida. Até porque a graça salvadora de Jesus não habilita ninguém para transgredir as leis de Deus. Salvação é uma obra em nós, fora de nós e para nós. Nós sabemos e entendemos que a salvação da humanidade veio por meio da morte de nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Mas diante disso, como ficam as pessoas que não conheceram a Jesus? Como elas vão ser salvas, visto que não conheceram Jesus? Nós sabemos que Jesus morreu por nós. Mas, por exemplo, os profetas Daniel, Oséias e Zacarias, como ficam? E a morte de Jesus, ela não salva somente pessoas da nossa época, mas ela salva pessoas de todas as épocas da história da humanidade. A salvação no Antigo Testamento era por meio da fé na graça do Cristo que estava por vir. Já no nosso caso, é por meio da fé na graça do Cristo que já veio. Ou seja, não tem como nós sermos salvos sem a graça de Cristo manifesta lá na cruz. Não podemos tirar a graça da salvação da pessoa de Jesus Cristo. E quando nós chegarmos lá no céu, nós saberemos das marcas nas mãos de Jesus. Mas os profetas e patriarcas não saberão o que houve. E no dia da grande ceia, quando chegarmos no céu, todos eles vão ouvir do próprio Jesus. Vão saber que as marcas nas suas mãos foi o preço pago para que nós pudéssemos estar reunidos ali naquele momento. E talvez você possa se perguntar ainda, como a morte de Jesus pode me salvar, visto que isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás? Mas o que muita gente não sabe é que a morte e derramamento do sangue de Jesus permanece disponível por meio da ministração de Cristo lá no Santuário Celestial, que será, aliás, tema do nosso próximo vídeo. Isso mesmo, ao morrer em nosso favor, Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote lá no céu. E você, teria coragem de morrer por alguém? Acho que você morreria por um parente próximo, não é verdade? Um filho, quem sabe? Mas e por um desconhecido? Teria você coragem de morrer por alguém desconhecido? Como você se sente sabendo que um Deus morreu por você? É claro que esse Deus teve que se transformar em um ser humano. E diante do que Jesus fez por nós, alguns passos fundamentais devem ser dados para confirmar a nossa salvação. E o primeiro passo é crer em Jesus. O segundo é arrepender-se e converter-se. O terceiro é confessar os pecados. O quarto é seguir os mandamentos. O quinto é ser batizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o sexto e último passo é ser perseverante o tempo todo. Mas antes de darmos esses passos, é preciso estarmos cientes de que ao fazermos isto, estaremos indo contra a nossa própria natureza, pois a nossa inclinação é para o pecado. O resumo desse tema é o seguinte: obras não justificam ninguém. Nós somos justificados unicamente pela graça de Deus. Obras não salvam ninguém, porque a graça é muito maior do que as obras. A salvação não vem por obras, pois a salvação é um dom de Deus lá do céu. Espero que você tenha entendido esse tema, pois é um tema muito importante e fará muitas pessoas ganharem ou perderem a salvação. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Se tiver gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.